E aí, você sabe por que quando a gente agita uma latinha dessa de desodorante ou de algum spray, quando a gente agita ela bastante, ela fica gelada? Agora eu vou explicar para vocês por que quando a gente agita a lata, ela começa a esfriar. Então, vamos antes da explicação, vamos abordar aqui um tema bem rapidinho, ó. Esse processo é chamado de transformação isovolumétrica, ou isocórica ou isométrica, como vocês queiram chamar. Tá? Essa lei é conhecida como Lei de Charles, e aqui aplicando a lei geral dos gases, ó, pressão, volume, temperatura, pressão, volume, temperatura, a gente vai tirar aqui a constante. Nesse caso aqui, ó, quando eu agito, o que é que está se mantendo constante? É a pressão, é o volume e a temperatura. Nesse caso aqui, quem se mantém constante é o volume. Eu agito, mas você não vê essa lata dilatando, beleza? Então eu vou tirar aqui, ó, o que é constante, o volume, risquei. Sobrou apenas quem? Pressão e temperatura, pressão e temperatura. Isso me diz o quê? Pressão e temperatura, se eu fizer a divisão desses dois números, vai me dar uma constante, tá? Mais uma informação. Se eu aumentar muito a pressão, eu também vou aumentar a temperatura. Se eu reduzir a pressão, eu também reduzo a temperatura. Elas são diretamente proporcionais. Um gráfico que explica muito bem essa parte aqui é essa, que um gráfico ele pode ser uma reta crescente aqui nesse caso, ó, quando eu aumentar a minha pressão aqui, ó, um exemplo, eu vou estar aumentando também a minha temperatura, uma reta. Você diz, tá, mas agora explica porque quando a gente agita, ela diminui a temperatura. O primeiro caso é o seguinte, o que é pressão e o que é temperatura? Galera, a pressão é a colisão das moléculas em um recipiente e a temperatura é a agitação das moléculas. Então você pode estar bem agitada, mas não bater em ninguém. Você pode estar agitada só aqui. Isso é a sua temperatura. A pressão é a colisão, tá beleza? Então eu acredito o seguinte, se você aumentar a pressão, você vai aumentar a temperatura. Mas por que a lata fica fria? É o seguinte, gente, vocês já perceberam que aqui dentro tem um líquido, né? Um líquido ou um creme ou uma pasta, pode ser. Mas quando você pressiona aqui, ó, ela vira o quê? Ela vira um gás. E para que haja essa transformação, tá? Quando você começa a comprimir, aqui quando você começa a agitar essas moléculas, há a necessidade de queimar alguma coisa, há a necessidade de consumir a energia. E aí essas moléculas, elas vão consumir o calor de quem? Vão consumir a energia de quem? Da lata. Então ela está sim elevando a temperatura dela, só que ela está começando a queimar, a roubar o calor da lata. Beleza? Então aumenta sim a pressão e aumenta também a temperatura desse gás. Mas aí no caso a gente percebe a lata fria porque o gás está roubando o calor dessa lata para poder passar do líquido para o gasoso.